Olá, eu sou a Patrícia Amas de Oliveira, sou geriatra e nutróloga, título especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria, ABRAM e Braskem, e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Estou aqui para falar um pouco sobre o manejo do paciente diabético, idoso e diabético, no que tange as recomendações nutricionais. Então, vamos lá para a apresentação. A gente sabe que a incidência do diabetes é muito grande e vem aumentando com o passar dos anos. 425 milhões de pessoas, ou seja, 8,8% da população mundial já apresentam diabetes. E a incidência aumenta cada vez mais com o envelhecimento. Sabemos que o envelhecimento está associado a doenças crônicas e o diabetes é uma delas. As alterações no estilo de vida, com a ênfase na mudança da alimentação, o idoso tem uma tendência a reduzir os alimentos mais nutritivos, proteínas e alimentos com mais fibras, em troca de outros alimentos menos nutritivos, favorecendo, então, o sobrepeso ou a falta de determinados nutrientes importantes para o envelhecimento. Além disso, a redução da atividade física, que é inerente ao próprio envelhecimento, e se a gente não tomar cuidado, não tomar conta, a gente tem esse sedentarismo muito, muito presente no envelhecimento da população. Então, as duas mudanças, tanto a falta de atividade física quanto a mudança da alimentação, são as prováveis justificativas para essa maior incidência do diabetes. E por esses motivos, a frequência do diabetes vem aumentando também na população idosa. Então, aqui é só uma publicação do Journal Global of Health, que foi recente, mostrando que com o envelhecimento a gente tem uma maior incidência mesmo do diabetes. A faixa rosa é a faixa de mulheres e a azul de homens, mas mostrando que há uma crescente incidência com o passar dos anos. A partir dos 60, 70 anos, a prevalência é maior. Então, o diabetes, ele é uma das doenças prioritárias para intervenção pela Organização Mundial de Saúde, muito por causa da forte associação das incapacidades e da redução da qualidade de vida. O próprio envelhecimento já traz alterações fisiológicas da própria senescência que fazem com que a gente tenha maior tendência a incapacidades. Quando a gente associa o envelhecimento ao diabetes, tem alterações tanto microvasculares quanto macrovasculares que trazem complicações e fazem a redução da qualidade de vida. É uma doença que afeta a vida social e ocupacional tanto dos pacientes quanto dos seus familiares, pelas inúmeras comorbidades, complicações e as incapacidades associadas. Isso gera um aumento dos custos diretos e indiretos aos pacientes, mas também ao sistema de saúde e à sociedade. Então, tanto a prevenção primária, que é evitar exatamente o início do diabetes, como a prevenção secundária, que vai atuar reduzindo essas complicações, tanto complicações agudas quanto as crônicas da doença, passam pelas intervenções no estilo de vida. E a maioria dos portadores de diabetes também apresenta obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, e essas medidas preventivas, elas vão abranger essas múltiplas anormalidades metabólicas. Então, essa prevenção, esse tratamento, as intervenções, elas vão auxiliar não só na prevenção de desenvolver o diabetes, mas das outras alterações que estão associadas a essa doença e também ao envelhecimento. Portanto, além de prevenir, o diabetes, a gente evita as doenças cardiovasculares, que são muito comuns no envelhecimento e, portanto, reduzindo a mortalidade. A terapia nutricional é fundamental para a prevenção, para o tratamento e para o gerenciamento do diabetes. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde publicou sobre o diagnóstico e tratamento do diabetes, descrevendo como a medida inicial sendo a dieta saudável para atingir ou manter o peso corporal normal e atividade física regular,
sendo ambos, a dieta e a atividade física, a sustentação na gestão do diabetes. Pessoas com diabetes devem ser estimuladas a adotar uma dieta saudável, balanceada, que possa ser aplicável à população em geral. Não adianta eu tentar fazer uma dieta muito restrita, muito difícil de se manter, então a gente tem que pensar numa orientação que seja factível, que seja possível de que esse paciente siga e mantenha. O grande problema quando a gente fala em diabetes, mas também em tratamento de obesidade, sobrepeso, que estão correlacionadas, é a manutenção dessa mudança do estilo de vida. O paciente faz por um período e depois ele não consegue manter. Então, essas orientações devem ser aplicáveis e fáceis de serem mantidas. Pacientes com sobrepeso devem ser orientados a reduzir o peso através da redução da ingestão calórica. Então, quando a gente fala em um paciente diabético, idoso e com sobrepeso ou obesidade, um dos focos do tratamento vai ser a redução do peso desse paciente. A gente sabe que existem também idosos diabéticos com desnutrição. Então, cada um vai ter uma individualidade, uma peculiaridade para a gente fazer essa orientação nutricional. A conduta nutricional deve ter foco como o indivíduo. Então, a gente deve considerar todas as fases da vida desse paciente, diagnóstico nutricional e os hábitos alimentares e socioculturais. Então, considerando também o perfil metabólico e o uso de fármacos. Então, quando a gente observa o idoso, que é a fase da vida que a gente vai se ater aqui nessa apresentação, o diagnóstico nutricional, se esse paciente é um idoso diabético com sobrepeso ou desnutrido, e os hábitos que esse paciente tem, as preferências que ele tem, as alterações socioculturais desse paciente, um paciente de origem oriental ou com determinadas situações que a gente tenha que delimitar as orientações, de acordo com as necessidades e com as vontades desse paciente. Eu não posso indicar para um paciente se alimentar com um determinado alimento, que vai fornecer um nutriente importante, se ele não gosta daquele alimento ou se não faz parte do hábito de vida dele. E considerar também as medicações, os horários, o perfil metabólico desse paciente é importante para a gente ter um sucesso nessa orientação. Aqui, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela fez um consenso, né, um guideline sobre o tratamento do diabetes, e aí ela apresenta essa tabela como uma tabela de macro e micronutrientes. Eu vou me atentar aqui aos pontos de carboidratos, fibra, gordura total, proteína e sódio. Então, quando a gente fala sobre os macronutrientes, o primeiro que vem à cabeça no controle do diabetes é o carboidrato. A ingestão, na orientação do diabético, segue as mesmas recomendações da população geral. A gente deve ter uma alimentação que tenha cerca de 45% a 60% do valor energético total dessa alimentação. Então, 45% a 60% é composta de carboidratos. Quando eu tenho um sobrepeso, eu tendo a puxar mais para baixo essa quantidade de carboidratos, perto de 45%, 50%. Então, vai depender do perfil do paciente para que eu veja qual vai ser o ponto dessa variação onde eu vou focar essa orientação nutricional do paciente. O carboidrato, ele é o maior preditor do aumento da glicemia de uma refeição. Sendo assim, se é possível avaliar a qualidade e a quantidade desse carboidrato, eu posso ter um melhor controle da glicemia. Então, deve-se dar muita atenção à quantidade de carboidrato de uma refeição e à qualidade desse carboidrato, que vai dizer muito sobre a resposta glicêmica após essa refeição, pós-prandial. E aí, algumas ferramentas a gente usa para analisar isso. Então, o índice glicêmico é uma delas, e a contagem de carboidratos, que vão ser úteis na hora de auxiliar essas escolhas para o paciente compor a sua dieta. O índice glicêmico, ele representa a velocidade de entrada da glicose no organismo. Depois que o paciente ingere um determinado alimento, um determinado carboidrato, e aí a gente faz algumas comparações desse alimento com o alimento padrão, que pode ser o pão branco ou a própria glicose.
Então, o tempo que esse alimento demora para entregar, para entrar essa glicose no sangue, é comparado a esse alimento padrão e vai dar esse índice glicêmico do alimento. Os alimentos de baixo índice glicêmico, eles controlam melhor a liberação insulínica, exatamente porque demora um pouco mais para liberar ou libera uma quantidade menor de glicose na corrente sanguínea, então vai controlar melhor essa liberação da insulina. Além disso, eles aumentam a saciedade, porque na maioria das vezes eles têm baixo índice glicêmico, porque eles são carboidratos complexos e também podem conter fibras, e isso faz com que seja um pouco mais demorada a digestão, então demora mais para o paciente voltar a ter fome, então isso aumenta a saciedade. Então contribui para menor ingestão calórica e possível controle do diabetes, bem como o sobrepeso e obesidade. A contagem de carboidratos é simplesmente quanto de carboidrato tem naquele volume, naquele alimento e naquela porção de alimento. Essa informação está disponível em tabelas, né, tabelas funcionais para nutricionistas e para a população em geral, que a gente olha lá o determinado alimento, cenoura, pão branco, às vezes até alguns alimentos de marca, mas também nos rótulos. Então, é importante a gente ensinar o paciente a olhar o rótulo antes de comprar ou quando ele vai fazer o alimento, quando ele vai preparar, quando ele vai consumir, para ver quanto de carboidrato ali. E aquilo ali é a contagem. Então, isso facilita as escolhas do seu paciente e a programação da dieta. Com essas informações, então, o índice glicêmico e a contagem de carboidratos, a gente consegue calcular um outro fator que auxilia nesse controle, que é a carga glicêmica do alimento. Ou seja, a carga glicêmica é exatamente o impacto glicêmico pós-prandial, pós-alimentação com esse produto. A carga glicêmica ela é obtida uma conta, né, o índice glicêmico vezes a quantidade de carboidratos, que são divididos por 100. Então, tem números, né, abaixo de 10, quando essa carga glicêmica dá abaixo de 10, ela é considerada baixa, de 11 a 19, média, e a maior que 20 é uma carga glicêmica alta. Então, monitoramento do consumo dos carboidratos, seja pela contagem de carboidratos, seja pela escolha do tipo de carboidrato, eu vou consumir um carboidrato simples ou um composto, as estimativas baseadas na própria experiência que vão ser as melhores estratégias para esse paciente alcançar o controle glicêmico. Então, o que a gente vai fornecer conforme a aceitação e a possibilidade de cada paciente de entender essas ferramentas, a gente vai oferecer essas ferramentas para que o paciente tenha as suas escolhas. Isso vai contra, né, aquela questão de uma dieta na folha específica com determinados alimentos que pode ou não pode e o paciente fica com dificuldade na hora de escolher. Então, se a gente dá mais ferramentas, mais informações sobre essa questão do carboidrato, da quantidade dos carboidratos, a gente facilita que esse paciente entenda melhor sobre as escolhas, sobre a sua alimentação. Então, o controle no consumo de carboidratos, ele visa atingir melhores controles glicêmicos e quando a gente pensa em controle glicêmico, a gente pensa no exame. Então, quando a gente olha uma hemoglobina glicada, a gente deve preconizar que esse valor desse exame seja menor que 7%, seria um controle ideal. E esse controle tem trabalhos mostrando que ele reduz as complicações microvasculares do diabetes, que são especificamente o que a gente quer prevenir, que a gente quer tratar. O idoso, ele é uma classe, né, tem uma característica de ter mais risco de hipoglicemia. Então, a meta pode ser individualizada nesses pacientes que fazem com mais frequência a hipoglicemia, com valores menores que 8% dessa hemoglobina glicada. Então, a gente pode fazer medidas, tomar metas para o idoso para ter menos riscos de complicações, porque essa é uma complicação aguda do tratamento, né? Se a gente faz uma orientação de dieta e esse paciente começa a fazer hipoglicemia, ou da dieta e da medicação e começa a fazer hipoglicemia, eu preciso avaliar nessa hemoglobina glicada que me dá um perfil desse paciente de como a glicemia dele se controlou entre mais ou menos 60 dias
então eu tenho mais ou menos quanto que esse paciente está controlado dentro de um todo nesses 60 dias, dentro da alimentação e da medicação. E aí eu vou fazendo os ajustes. O uso de adoçantes pode ser uma alternativa, né, aos adoçantes nutritivos. Então, eu vou adoçar um café ou um suco, ao invés de eu usar o açúcar, ou mel, ou outras formas de açúcares que realmente vão aumentar a glicemia, eu usar os adoçantes artificiais. Só que eles devem ser usados com moderação. A gente sabe que tem uma dificuldade, né, dos pacientes de observar a quantidade de gotas ou jatos, né? Tem alguns pacientes que espremem, né, o adoçante, a quantidade deve ser controlada. E dentro do possível, variar entre as opções de adoçantes artificiais. Essas são as recomendações mais recentes sobre adoçantes. Nenhum deles, dos que tem disponível no mercado, tem algum problema para a saúde, não tem nenhuma alteração comprovada, mas se sugere que sejam usados com moderação. A maioria das revisões sistêmicas e as meta-análises mostram o benefício do uso, né, dos adoçantes da perda de peso. Mas também tem algumas revisões que sugerem a associação do adoçante artificial com ganho de peso. Então, por isso, essa orientação da moderação e de variar as opções dos adoçantes artificiais. No geral, aconselha-se a redução das bebidas açucaradas e também com adoçantes, em busca de outras alternativas com ênfase na ingestão de água. Então, é muito importante a gente pensar na hidratação desse paciente. E ao invés de lançar a mão de bebidas de refrigerantes, diet ou de sucos com adoçantes, a gente chamar mais atenção para esse paciente na quantidade de água que ele está ingerindo. Falando em carboidratos, a gente fala em fibras, né? Quando a gente fala em carboidratos complexos, eles são fontes de fibra. E o consumo de fibra do diabetes não é diferente também da população. A gente preconiza que seja usado de 20 a 35 gramas de fibras por dia. Isso é muito difícil de atingir, mesmo em qualquer tipo de população, adulto, jovem, criança, idoso. Quando a gente tem aquelas mudanças lá que eu falei no início, sobre as mudanças nas escolhas, né, do alimento do idoso, a gente tem uma piora nas escolhas em quantidade de fibra. Então, é um ponto a se atentar na terapia nutricional do idoso, de a gente orientar o consumo das fibras. Elas são classificadas como solúveis ou insolúveis. As solúveis, elas formam um gel viscoso quando a gente consome, e elas são fermentadas pela microflora lá do intestino grosso em ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são exatamente os sinalizadores do intestino, que fazem os eixos com os outros órgãos. Então, tem eixo intestino cerebral, eixo intestino-pele, intestino-pulmão. Então, tem vários estudos mostrando os benefícios desses ácidos graxos, que são o metabólito, né, o que a própria microbiota ela produz quando quando a gente ingere essa fibra solúvel e ela é digerida no intestino por essa microflora, ela vai formar esses ácidos graxos que vão fazer vão sinalizar para os outros órgãos, trazendo benefício para esse paciente, para esse indivíduo. Além disso, essas fibras elas auxiliam no controle glicêmico e lipídico porque elas reduzem a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, alguns estudos com a inulina e os frutooligosacarídeos são exemplo desse efeito. Já as insolúveis, elas não formam gel e elas têm uma fermentação limitada. Então, elas passam mais intactas pelo intestino e elas auxiliam no funcionamento intestinal, exatamente por isso, trazendo aumento da massa fecal, e aí a gente consegue ter um melhor trânsito intestinal. Além disso, elas auxiliam na saciedade e no controle de peso. Então, a dieta rica em fibras, ela é digerida mais lentamente e promove mais saciedade. Ela pode ser menos calórica e reduzida em açúcares adicionados,
Portanto, ela auxilia no combate da obesidade, ela previne os riscos cardiovasculares, previne diabetes e câncer de colo. Então, é muito importante a gente orientar o paciente a consumir alimentos que tragam uma quantidade razoável e adequada de fibras. Muita atenção quando a gente vai iniciar essa orientação. O paciente que não consome muitas fibras e a gente vai aumentar a quantidade de fibras da alimentação. Um aumento muito rápido, muito súbito, né, e é um aumento grande de fibras, pode trazer desconforto intestinal. Então, esse aumento deve ser progressivo. Outro macronutriente importante são as gorduras. A recomendação é também semelhante à população geral, que seria até 30% do valor energético total. A questão mais importante quando a gente fala em gordura é exatamente a quantidade e o tipo de gordura para a gente atingir os objetivos metabólicos que a gente tem e de redução do risco cardiovascular. Então, quando eu quero um paciente com diabetes e sobrepeso ou obesidade, eu preciso reduzir essa quantidade a quantidade de gordura, para que essa dieta não seja hipercalórica e eu consiga, pelo contrário, que ela seja hipocalórica e que eu controle melhor o peso desse paciente. Além disso, as dislipidemias são associadas, né, com o envelhecimento, a diabetes, a própria hipertensão. Então, são riscos cardiovasculares. E quando eu controlo a quantidade de gorduras, eu estou também atuando nesses outros riscos. Então, a ingestão de gordura saturada, que nos trabalhos mostram que é a pior para a gente considerar essa redução do risco cardiovascular, a gente deve reduzir a quantidade de gordura saturada em menos de 7% do total das calorias. E também reduzir ou principalmente evitar a ingestão de gorduras trans. E aí a gente encontra as informações nos rótulos ou nas tabelas para dizer que tipo de gordura esse alimento tem, para poder também eu fazer as escolhas ideais. Essas gorduras trans, quando a gente faz uma redução da ingestão delas, a gente reduz o LDL colesterol em até 16%, segundo os trabalhos, e aumenta o HDL colesterol, além de contribuir para a redução do peso. Então, dentre as gorduras, a gente tem as gorduras saturadas e as trans que a gente deve reduzir ou até evitar na alimentação, mas também tem as gorduras boas. Então, a quantidade e o tipo de gordura é que a gente deve se atentar. Aumentar o consumo de gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas é benéfico. Então, tem trabalhos mostrando que uma dieta, por exemplo, mediterrânea, que tem maior quantidade desses tipos de gorduras poli e monoinsaturadas, ela tem um risco menor, um risco cardiovascular menor. Então, as gorduras poliinsaturadas são os peixes, a linhaça, a própria semente ou o óleo da linhaça, alguns tipos de óleo vegetal são ricos em gorduras poliinsaturadas, e a monoinsaturada é a gordura presente no azeite de oliva, no abacate, nos frutos secos, amêndoa, castanhas e por aí vai. Então, a gente fazer um controle do tipo de gordura, mas também não é porque essa gordura é boa que eu posso comer ela de forma à vontade, né? Eu preciso controlar a quantidade da gordura também, porque mesmo ela sendo boa, ela é uma gordura, ela é calórica e vai fazer com que eu aumente a densidade calórica da minha refeição. Então, quando eu vou escolher um lanche, indicar um lanche para o paciente de, por exemplo, frutos secos, tomar cuidado com a quantidade, porque se eu como um punhado, uma quantidade reduzida, eu estou trazendo benefício sem aumentar as calorias. Mas se eu, por outro lado, libero à vontade para esse paciente, eu não vou conseguir controlar a quantidade de calorias que ele está ingerindo. Um outro macronutriente, então, a proteína, deve girar entre 15% a 20% do valor energético total e deve ser, na orientação, mas principalmente do idoso, né, mas a orientação em geral, a gente deve incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Quando a gente tem essa ingestão de proteína uniforme durante o dia, a gente tem benefícios na síntese proteica, que é o que a gente, na síntese proteica muscular, que é exatamente o que a gente quer prevenir no idoso, que ele perca a massa muscular e também a função. Então, boas fontes de proteína animal: ave sem pele, cortes magros de carne, tanto de porco quanto de vaca,
os peixes, os ovos, são fontes de proteína animal de alta qualidade. Além disso, o leite desnatado e os seus derivados com gordura reduzida são também boas fontes de proteína de alta qualidade. Fontes vegetais também são fontes de proteína, né, os vegetais, como o tofu, alguns legumes e produtos alternativos à carne, que agora está muito fácil da gente encontrar em mercados, até em restaurantes, a gente tem esses produtos alternativos à carne. A única questão é ficar atento ao consumo desses alimentos que são ricos em sódio, para a gente mudar o sabor e aproximar a proteína vegetal, aproximar o sabor de uma carne, por exemplo, que a gente tem visto carnes semelhantes, né, só que são de proteína vegetal, elas são acrescidas de muitos conservantes e modificadores do sabor. E tem que tomar cuidado, olhar mesmo o rótulo para verificar a quantidade de sódio desse alimento. Como eu estava falando sobre a questão da proteína e do músculo, a proteína é um nutriente importante, tanto para a prevenção quanto para o tratamento da sarcopenia. A sarcopenia, a gente sabe que, segundo as últimas evidências de diagnóstico de sarcopenia, se baseiam na função muscular. Então, se eu tenho uma força, uma função muscular reduzida, aí provavelmente que eu tenha sarcopenia e eu passo para as outras ferramentas de avaliação. Então, a sarcopenia, ela gira em torno da função, da quantidade de massa e da força muscular. E a gente sabe que com o envelhecimento a gente tem uma maior tendência de ter sarcopenia, porque a gente tem uma perda muscular e uma perda da função muscular inerente ao envelhecimento, fisiologicamente acontece, e isso pode ser mais acelerado com uma dieta pobre em proteína e com a falta de atividade física, de estímulo desse músculo. Então, os pacientes com diabetes e sarcopenia também são bastante... é uma associação muito comum. E é muito importante a gente lembrar que a função muscular do diabético é reduzida ou alterada. É uma alteração comum e muito precoce no paciente diabético. Quando tem o envelhecimento, se somam aí duas alterações sobre esse mesmo músculo, do próprio envelhecimento, com suas reações inflamatórias do envelhecimento e o diabetes. Então, uma maior redução de massa, de força e da qualidade muscular é encontrado num paciente diabético quando comparado com os pacientes não diabéticos. Então, é importante a gente saber que o próprio diabetes tem uma alteração na força e na massa muscular. Então, o paciente diabético e idoso, ele tem um maior risco de desenvolver a sarcopenia, a fragilidade e, portanto, incapacidades. A sarcopenia no diabetes, ela tem múltiplos mecanismos. E os mecanismos para aceleração da sarcopenia podem passar pela própria resistência insulínica, com uma sinalização reduzida da insulina, que leva à redução da síntese proteica, e um aumento da degradação também proteica. Então, existe um desequilíbrio entre a formação e a quebra dessa proteína no músculo, fazendo com que haja mais chance de ter diabetes. Outra hipótese é a hipótese da inflamação crônica, estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial, que estão presentes nas duas patologias. E a neuropatia diabética, que é responsável pela redução da força muscular e no paciente diabético, também a desnervação desse músculo leva a uma atrofia muscular, o que vai facilitar também a sarcopenia. A redução da força muscular está relacionada à disfunção mitocondrial e à glicação da miosina. Então, são mecanismos que podem estar associados e se somando nesse paciente diabético para facilitar com que ele tenha sarcopenia e disfunção muscular. Junto com essas mudanças na composição corporal do envelhecimento, o aumento da prevalência de obesidade é importante também nos idosos. Então, a gente tem uma entidade conhecida como obesidade sarcopênica. O paciente é obeso, mas ele tem fraqueza muscular, ele tem disfunção muscular. Então, comprometimento da força muscular,
mais explicitamente do que o comprometimento da massa muscular. Às vezes ele tem uma quantidade no exame de imagem, uma massa muscular aparentemente normal, a quantidade ou o tamanho, mas quando a gente vai analisar essa massa muscular, ela é entremeada de gordura, e isso altera a funcionalidade desse paciente e a força. Então, a obesidade mais o músculo prejudicado tem uma ação sinérgica. Então, existe um aumento do risco de mortalidade, uma piora nas incapacidades, aumento das doenças cardiovasculares e outras condições de saúde desfavoráveis. Esse paciente vai se movimentar menos por causa da sarcopenia e vai ganhar também mais peso, e isso vira um ciclo vicioso para também outras comorbidades que afetam o paciente idoso, diabético e obeso. O tratamento da obesidade, mesmo com sarcopenia, ela deve ser com a restrição calórica, mas não deve ser uma restrição calórica muito aprofundada, muito grande. A gente deve reduzir cerca de 500 quilocalorias por dia ou traçar um objetivo de perda de 5% do peso. Essas ações mais brandas têm se mostrado eficazes em reduzir o peso sem a perda da massa magra, que é o que a gente precisa poupar quando o paciente tem a obesidade sarcopênica. Uma revisão sistemática demonstrou que a oferta de uma dieta hipocalórica com valores maiores, hipercalórica, com valores maiores de proteína, cerca de mais ou menos 1 grama por quilo, versus uma deixa eu só voltar aqui, que é a dieta hipocalórica com um valor de proteína maior. Então, mais de 1 grama por quilo versus menos de 1 grama por quilo. A gente sabe que existem guidelines antigos que o valor de proteína seria 0,8. E nos artigos sobre envelhecimento, a gente sabe que esse valor de 0,8 é considerado uma dieta hipoproteica. A gente deve preconizar valores maiores de 1,2, 1,5 a avaliar cada paciente. Tem outras alterações que a gente precisa estar atento, principalmente a disfunção renal. Mas nessa revisão sistemática, ela mostrou que os pacientes com dieta hipocalórica, mas com uma quantidade de proteína acima de 1 grama por quilo, preservaram melhor a massa magra, com perda da massa gorda. Então, a gente conseguiu fazer a redução do peso sem perder massa magra. Então, usar preferencialmente proteínas de alta qualidade, como a proteína do soro do leite, que demonstra melhor síntese proteica miofibrilar nesses obesos durante a dieta hipocalórica. Então, é importante a gente ver a qualidade, o tipo de proteína que a gente está oferecendo para o tratamento desse paciente obeso sarcopênico. Passando agora para os minerais, que o mais importante que eu acho da gente falar é o sódio. Os portadores de diabetes têm um risco aumentado para hipertensão e doenças cardiovasculares. Elas andam juntas, né? A diabetes e a hipertensão. Então, uma dieta com menos sódio, como mostrou lá naquele quadro da SBD, é importante que a gente reduza para menos de 2.400 miligramas por dia. Então, a obesidade, a inflamação, estresse oxidativo e resistência insulínica são alterações que andam juntas com o diabetes e, por isso, a redução do sódio nessa alimentação vai beneficiar esse paciente. Então, a recomendação é a redução de sódio, né, para cerca de 2.400 miligramas por dia, e atenção aos produtos ricos em fontes de sódio. Às vezes, o produto não tem sal em si ou sódio, mas ele tem conservante, corantes e acidulantes que são fontes de sódio naquele alimento pronto, né, ou industrializado. Então, embutidos, conservas, enlatados, defumados, temperos e molhos prontos podem ser fontes desse sal escondido, desse sódio escondido. Então, precisa ficar atento novamente ao rótulo para avaliar esses componentes do alimento. E quando a gente valoriza e prefere os alimentos mais naturais, a gente foge um pouco dessa questão da quantidade de sódio do alimento. Tentar aumentar o tempero dos alimentos com ervas, com outros tipos de coisas que vão trazer sabor para a alimentação, ao invés de somente o sódio.
Falando um pouco sobre outros nutrientes na terapia nutricional, o probiótico, quando eu falei lá sobre a fibra, que é um pré-biótico, né? Quando a gente ingere a fibra, a gente está ingerindo o alimento para que aquela microflora intestinal ela forme os ácidos graxos de cadeia curta e também se multiplique. Essa flora intestinal benéfica, ela vai se beneficiar desse alimento que é um pré-biótico. O probiótico é a própria, a gente fala agora sobre a flora microbiótica. Ela pode estar conectada com o metabolismo da glicose ao alterar a sensibilidade à insulina e à inflamação. A gente tem estudos mostrando que o microbioma dos portadores de diabetes tipo 2 é diferente dos não portadores da doença. E estudos vêm demonstrando que a alteração da flora intestinal com certas cepas probióticas pode auxiliar no controle desses marcadores de inflamação crônica. E vem sendo feitos muitos estudos para tentar ver qual tipo de probiótico que pode ser benéfico nesse sentido de controle da glicemia. Então, existe uma revisão sistemática com 12 estudos de suplementação de diabéticos tipo 2 com probióticos e demonstrou uma moderada melhora nos parâmetros glicêmicos e lipídicos, especialmente com as cepas de lactobacillus e bifidobacterium. Então, são sinais, né, de que a gente está indo nesse caminho para controlar melhor a flora, equilibrar melhor essa flora intestinal do diabético, que se mostra diferente de um paciente não diabético, para a gente corrigir esse desequilíbrio e também facilitar o controle glicêmico. Mas mais estudos de longa duração, com o tipo de cepa específica que deve ser usado, a quantidade dessa cepa que devemos usar, para a gente saber como atuar usando o probiótico em favor do tratamento do diabetes. O outro ponto é a vitamina D. Deficiência de vitamina D, ela contribui para o desenvolvimento de osteoporose e sarcopenia em idosos. Então, a gente está sempre acompanhando essa quantidade de vitamina D nessa população de risco para osteoporose e para outras doenças osteomusculares. Então, a deficiência da vitamina D, ela tem um aumento no risco de fraturas e quedas, aumento da morbidade e mortalidade. E há evidências que os portadores de diabetes, assim como se observou em outras doenças, eles apresentam déficit de vitamina D. Então, o diabético, o paciente portador de câncer, o obeso, eles têm uma deficiência de vitamina D. Isso é resultado de estudos observacionais. Em nenhum estudo a gente conseguiu, oferecendo suplementação de vitamina D, controlar ou prevenir o diabetes. Então, uma observação que a gente faz de que o paciente diabético ele tem uma redução de vitamina D e quando a gente tem redução de vitamina D com o envelhecimento, a gente tem riscos de outras doenças. Então, é importante a gente avaliar para suplementar e orientar esse paciente no tratamento. A deficiência de vitamina D associada ao diabetes é um fator de risco independente para a neuropatia diabética, que o tratamento dessa deficiência parece melhorar os sintomas, e a associação também de déficit de vitamina D e diabetes aumenta a mortalidade em idosos com doença cardiovascular, isso demonstrado em alguns estudos mais recentes. A gente tem que lembrar que a gente está falando em deficiência e não em insuficiência. Então, na dosagem da 25-hidroxivitamina D, quando a gente tem valores menores de 20, aí sim a gente tem deficiência, e aí a gente está indicado o tratamento. Então, as considerações finais, a gente deve promover e manter um padrão alimentar saudável, enfatizando os alimentos nutritivos em porções adequadas e, como eu falei lá no início, o tipo de alimento adequado, para atingir os objetivos de saúde, que são alcançar e manter o peso ideal, atingir as metas individualizadas de glicemia, pressão arterial e lipídios, e retardar ou prevenir as complicações de diabetes que são tão importantes na qualidade de vida desse idoso. Observar as necessidades individuais, baseado então na cultura e nas preferências pessoais, o acesso a alimentos saudáveis, a vontade e a disponibilidade de mudanças comportamentais. O idoso ele tem uma dificuldade
para que a gente imponha essas mudanças num comportamento que já vem há anos de uma forma. Então, a gente precisa ter muito tato e conhecer esse paciente, saber das necessidades e das possibilidades dele e da intenção dele em querer mudar. Então, a gente precisa ter muito relação com esse paciente médico, nutricionista, para que a gente tenha uma cooperação da parte dele e um entendimento sobre a importância das mudanças que a gente está tentando instituir com a orientação nutricional. E é importante a gente, no idoso, manter o prazer da alimentação. Então, fornecer mensagens sem julgar as escolhas alimentares, mas mantendo o prazer e fazendo as correções quando é possível para ajustar, né, a quantidade calórica e ajustar os carboidratos, que são os principais vilões na glicemia. E fornecer as ferramentas práticas, como eu falei, uma tabela só com o tipo de alimento possível de ingerir e evitar é muito vago, né? Muito difícil para o paciente. Por outro lado, o índice glicêmico, a contagem de carboidratos, a carga glicêmica pode ser também difícil para outros pacientes que não têm um nível sociocultural tão maior para entender esse tipo de avaliação. Então, tem que ser prático para aquele paciente para desenvolver um padrão alimentar saudável. Então, é importante porque as dietas muito restritivas, elas focam na redução de um determinado macronutriente ou micronutrientes ou de algum tipo de alimento específico. Então, essas dietas são mais difíceis de seguir, como eu falei lá no início. Então, deve ter o padrão de alimentação saudável sem focar em nada individualmente. Observar a presença de comorbidades para individualizar a orientação da terapia nutricional. Individualizar é a palavra-chave, principalmente quando a gente trata de idoso. A gente deve conversar, entender esse paciente para que a gente consiga ajustar e corrigir essa alimentação da melhor maneira. Então, a desnutrição pode ser uma associação com diabetes, a obesidade, a dislipidemia, a sarcopenia, a obesidade sarcopênica, a própria hipertensão, deficiências de vitamina D. Então, tudo isso tem que ser analisado para que eu consiga individualizar melhor essa orientação nutricional. Então, orientar melhor as melhores fontes de carboidratos, fibras, gorduras e proteínas, para que sejam feitas escolhas no dia a dia, e as melhores escolhas. Melhorar o controle do diabetes, das comorbidades, sabendo compor bem essas fontes. E assim eu consigo beneficiar a qualidade de vida e a funcionalidade com o envelhecimento desse paciente. Então, é essencial que a gente veja as fontes, forneça as ferramentas para que esse paciente escolha as melhores fontes de alimentos para ele fazer a composição da sua dieta sem riscos. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.